Vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 2, a partir do verso 11. Abramos a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 2, a partir do verso 11. Gálatas 2, 11. Dando continuidade à nossa série de mensagens que tem por base Gálatas, Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 2, a partir do verso 11. Nos diz o texto sagrado: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegar ao mundo da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo da circuncisão. E também os demais judeus simularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obriga os gentios a viverem como judeus. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se ao caso de ser Cristo o ministro do pecado? Certo que não. Porque se torna edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não abriu a graça de Deus, pois na justiça, mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em nós. Obrigado por essa hora bendita, Senhor. E fala conosco, convida o pregador. Traga a tua palavra com o poder do alto. Ajuda-nos a entender. E aceita o nosso culto, a nossa adoração, e transforma o nosso ser nesta hora em do Cordeiro. Amém, Senhor. Tem que viva a vida dos outros. Ou gosta de tomar conta da vida dos outros. Porque é bom, né? Se colocar como juiz e como crítico, tem gente que vem para a igreja para fazer as anotações. Deixa eu ver quais são os erros do dia. Não é assim. E nesse mundo de internet, de Facebook, já não fica tão difícil tomar conta da vida do próximo. Quantas pessoas querem ser o próximo? Afinal de contas, a grama do vizinho é sempre mais verde. A igreja do outro é sempre melhor. O carro do outro é melhor. A família é melhor. Mas o verso 20 nos diz: logo já não sou eu quem vive. Paulo diz: mas Cristo vive em mim. É necessário vivermos a vida de Cristo. É necessário que o Senhor Jesus seja de fato o Senhor da nossa vida. Há um cântico que eu gosto muito que diz: pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Cristo morreu a nossa morte para que nós vivamos em novidade de vida. Para
passada nós podemos observar que a palavra-chave de todo o capítulo está nos versos 5 e 14, na expressão verdade do Evangelho. Paulo está aqui confrontando os falsos mestres legalistas com a verdade do Evangelho. E ele então combate os legalistas que pregavam lá na Galácia, citando dois exemplos. Semana passada ele citou o exemplo daquilo que havia ocorrido em Jerusalém. Como ele, Paulo, havia apresentado a verdade do Evangelho à liderança da igreja de Jerusalém. E hoje nós veremos como Paulo fez isso diante da igreja de Antioquia. E Paulo, portanto, destaca aqui algumas qualidades daqueles que entendem e vivem em conformidade com a verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo cita algumas qualidades daqueles que não dão ouvidos ao legalismo e a todo tipo de heresia e vive a vida de Cristo e vive em conformidade com a palavra de Deus. Já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. O verso de número 11 nos diz: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. A Antioquia era a capital e a maior província romana na Síria. Mas na Antioquia também havia a maior comunidade judaica. E diante deste contexto, o apóstolo Pedro, que era chamado o apóstolo da circuncisão, ele, antes de estar em Antioquia, se vocês se lembram, ele teve uma visão bastante interessante, lá em Atos capítulo 10, dizendo que ele poderia comer todos os animais que estavam naquela visão. E diz-nos o texto que havia animais considerados impuros pela lei cerimonial. E por que Paulo teve essa visão? Qual era a grande lição? Conforme Atos capítulo 10, verso 34, a visão tinha como propósito ensinar a Paulo que Deus não faz acepção de pessoas. Eu falei Paulo, é Pedro. Então veja, Pedro, ele tinha consciência de que ele não poderia fazer acepção de pessoas. E após aquela visão, ele foi para a casa de um gentio chamado Cornélio. Ali ele pegou o Evangelho. Ele viu o Espírito Santo descer sobre os gentios. Pedro, por sua vez, ordenou que aqueles gentios convertidos naquela ocasião fossem batizados. E Pedro, que havia tido esta visão, nome relevante no colégio apostólico, o apóstolo da circuncisão, Pedro e Paulo, ele agora havia se tornado repreensível, conforme o verso de número 11. E é interessante que o texto diz que ele estava com alguns da parte de Tiago. Veja, estava Pedro com alguns judaizantes, um papo gostoso, quem sabe comendo churrasco. E daí, quando porém chegaram, afastou-se, por fim veio apartar-se, temendo da circuncisão. Veja, Pedro estava lá numa conversa com os gentios, melhor dizendo, e quando chegam os judaizantes, quando chegam os da parte de Tiago, ele dá um passo para trás. Opa! Ele não queria ser associado com eles.
sabia que o legalismo é contrário à palavra de Deus. Ele tinha plena consciência que os gentios não precisavam ser circuncidados, que não havia nenhum problema ele estar associado com os gentios, conversando com eles, comendo com eles. Mas Pedro estava muito mais preocupado com aquilo que os judaizantes iam pensar a seu respeito do que com aquilo que Deus ia pensar a seu respeito. Ele estava muito mais preocupado em agradar as pessoas, os judeus, do que pregar o Evangelho. Pelo menos naquele instante, naquela ocasião. E diz-nos o texto que ele se tornou repreensível. E nesse contexto, nós encontramos uma qualidade daquele que vive a vida de Cristo. Veja, Pedro era o servo do Senhor, homem de suma importância. Mas aqui ele deu uma pisada na bola. E quem dá um exemplo neste episódio é Paulo. Porque Paulo teve coragem. E essa é a primeira qualidade. Paulo ele teve coragem para repreender Pedro. Pedro era mais velho em idade e em ofício. Mas Paulo precisava vindicar honra ao Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus. Ele precisava pregar a palavra do Evangelho em Antioquia, não permitindo que Pedro fosse coerente com a fé cristã. Paulo estava muito mais preocupado em pregar o Evangelho do que ficar bem na fita com Pedro. E não pense você que Paulo teve prazer em puxar a orelha de Pedro, que ele se ensoberbeceu com isso. De fato, ele deve ter se entristecido, mas ele fez aquilo que deveria ser feito. E coragem é uma das qualidades que nós podemos destacar dos nossos heróis da reforma. Este é o final de semana que antecede a reforma protestante. Eu acho interessante como as coisas maravilhosas e abençoantes têm sido distorcidas e mudadas pelo ser humano hoje em dia. Você olha para o arco-íris e logo você associa o arco-íris com o movimento homossexual, da diversidade, é isso que se dá. Mas o que é o arco-íris, se não o sinal do pacto que o Senhor fez com o seu povo, prometendo não destruir a terra com água? Não é mesmo? Daí, você pensa no dia 31 de outubro, possivelmente você pensa no dia das bruxas, que alguém maldosamente de manhã falou que é o dia da sogra. Misericórdia, eu amo minha sogra. Mas a grande verdade é que você pensa no dia das bruxas, você pensa no Halloween, mas um dia que deveria ser celebrado como o dia em que a fé cristã e a doutrina cristã foi suscitada da palavra, foi destacada mais uma vez, hoje é considerado o dia de Halloween. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou na porta da igreja, lá na Alemanha, de Wittenberg, aquilo que nós chamamos de as 95 teses. Não com o propósito de criar uma nova igreja, mas de reformar a igreja que estava corrompida. Aquele homem foi excomungado. E desde o movimento pré-reforma, quantos não morreram? Quantos não foram excomungados? Quantos não sofreram? E para que Lutero tivesse a postura que teve, necessário foi que ele tivesse coragem
mas Cristo vive em mim. É necessário que tenhamos coragem para contrariarmos a maioria. Nós estamos numa época que um jovem cristão evangélico se sente constrangido de dizer que é virgem na igreja. Estou falando bobagem? Esse é o mundo em que nós vivemos. Os valores estão sendo adulterados exatamente dessa forma. E quando o Apocalipse nos diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus, deixa eu dar uma boa palavra para você que é tímido. Timidez aqui é falta de coragem de testemunhar acerca de Cristo. E eu tenho dito repetidamente, pode-se falar, aliás, não pode-se falar mal do teu time de futebol. Não pode alguém falar mal do seu filho, da sua mãe, mas falar mal da sua fé, falar mal do seu Deus. Deixa eu ficar quieto. Eu vou ser censurado, eu vou perder a amizade. Tenha coragem. Mas eu quero destacar uma segunda qualidade. Aqueles que vivem a fim de Cristo. Diz-nos o texto do verso 11 que Paulo resistiu a Pedro face a face, cara a cara, frente a frente. Isso não tem a ver com hostilidade. Paulo não foi hostil, mas ele repreendeu Pedro pessoalmente. Ele não falou por suas costas. Na minha época de seminário, teve um segundo cérebro de um irmãozinho, e ele subiu ao púlpito e dizia: porque irmãos, na frente, irmãozinho. E daí ficou o apelido dele, irmãozinho. Mas por trás, aí ele desceu tanto o adjetivo: desce o rei, baixa a madeira. E não é assim. Deixa eu dizer, eu prefiro muito mais lidar com as pessoas que falam a verdade, frente a frente, e que te dão direito à resposta, e não aquelas que tudo bem, mas você vira as costas. Mas isso também não te dá o direito de falar tudo o que você pensa sobre todo mundo. Alguém diz assim: ah, mas eu sou assim mesmo. Uai, mas está errado. Uai, é o que eu penso, é melhor falar pela frente do que falar pelas costas. Mas quem te deu o direito de ser juiz sobre tudo, sobre todos? Aliás, olha para a sua vida. Antes de tirar o cisco do outro sermão, tira a cara do seu. Mas o ponto aqui é que Paulo foi honesto. Ele foi sincero com Pedro na repreensão que ele lhe fez. E fala-nos no verso 13 aí o seguinte: e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Pedro foi dissimulado a exemplo dos judeus, e Barnabé caiu na dissimulação de todos eles. A palavra aqui traduzida por dissimulação nos dá a ideia de alguém que representa. Essa era uma palavra usada para atores. Ou seja, os judeus, naquele ponto, naquela época, naquela ocasião, já entendiam no que consiste a salvação pela graça mediante a fé. Mas eles não agiram com coerência com aquilo que receberam. Pedro também teve consciência. Ele teve aquela visão de que Deus não faz acepção de pessoas. Mas aqui ele não age coerentemente com aquilo que de fato cria. E o texto nos fala, no verso de número 14,
partidos, né? O outro já diria assim, a Dinha, né? A Zezinha, né? Tem muita gente aí se empregando também. A palavra usada aqui, procediam corretamente, a palavra, vem da raiz da palavra que nós conhecemos por ortopedia, ou ortopédia. Ou seja, Pedro e os judaizantes estavam andando torto, fora do eixo, fora da verdade, fora da palavra de Deus. E por isso é que Paulo teve que repreender Pedro e o fez publicamente, porque o mau testemunho de Pedro era público e ele precisava ser corrigido, ser colocado à ordem publicamente, na presença de todos, conforme o verso 14. Portanto, Paulo foi honesto ao invés de simular. E aquilo que ele tinha para falar para Pedro, ele falou. Ele não deixou para depois. E essa honestidade tem a ver com coerência. E nós precisamos ser coerentes com a fé cristã. Você precisa ser coerente com aquilo que você recebeu do Senhor e com aquilo que você diz crer. Você canta, Jesus Cristo mudou o meu viver, e mudou mesmo. Ou será que nós somos crentes apenas aos domingos? Ou será que nós vivemos uma vida dúbia? Quem sabe, ajamos de uma forma na igreja e ajamos de outra forma completamente diferente. No mundo dos negócios, tudo vale. Dizemos que amamos o Senhor e que queremos aprender dele, mas não desejamos, não ansiamos abrir a palavra de Deus durante a semana, porque nós temos tanta coisa para fazer. Sei que depende do Senhor e não oro. Sei que preciso dizimar e não dizimo. Sei que as pessoas precisam ouvir do Senhor Jesus e eu não abro a minha boca para falar de Cristo. Quão honestos nós temos sido com o Senhor Deus. Quão coerente tem sido a nossa vida com a fé que nós professamos. Tenha coragem, mas seja honesto ou coerente. Mas eu quero destacar, antes que você doa, uma última qualidade. Aqueles que vivem a vida com Cristo precisam ter fé. Os versos 15 e 16 nos dizem: nós, judeus por natureza, e não pecadores entre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Aqueles homens, judaizantes em Antioquia, sabiam que a salvação era mediante a fé em Jesus, e não por meio das obras. Nós também entendemos isso. Mas às vezes temos uma vida como que tentássemos angariar a salvação por aquilo que nós fazemos. Ou quem sabe fazemos uso da religiosidade para nos ensoberbecermos e para em comparação com os demais irmãos nos acharmos melhores, mais crentes, mais santos, mais piedosos. Pedro, naquela ocasião, o grande Pedro, servo do Senhor, com quem nós devemos aprender uma série de coisas, naquela ocasião agiu coerentemente com aquilo que havia recebido. E o tema de Lutero, quando deu pontapé inicial para a reforma protestante, e na verdade, às vezes parece até injusto dizer assim, porque John Hus, um século antes, havia sido queimado na fogueira pela mesma razão que Lutero colocou
assim como havia pregado em Jerusalém, e assim como estava pregando na Damasco. Daí no verso 18, Paulo pergunta: dar-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. A ideia é a seguinte: vocês estão dizendo que esse legalismo todo, essa salvação pelas obras, é coisa do Evangelho de Cristo Jesus? Pois é, esse legalismo, ao invés de levar as pessoas para junto de Deus, as afasta do Senhor. Se afasta do Senhor, não pode ser de Cristo, porque Jesus não é ministro do pecado. Aquilo que Cristo nos ensina não nos afasta do Senhor, não nos afasta dele, mas nos aproxima dele. Aquilo que nos é apresentado pelo Cordeiro não tem nada a ver com salvação pelas obras, mas tem a ver com a graça expressa. 20 e 21 nos diz: logo, a partir de 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não a tua graça de Deus, pois a justiça mediante a lei segue-se que morreu Cristo em vão. É feito aqui um contraste entre viver pela fé no Filho de Deus e a justiça mediante a lei. Nós não estamos debaixo da justiça mediante a lei, mas nós estamos diante da graça do Senhor, porque nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Portanto, exerçamos fé no Cordeiro e evidenciemos que fomos transformados. Coragem, honestidade e fé são qualidades que tem todo aquele que pode dizer, a exemplo de Paulo: logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, conforme encontramos no verso de número 20. Da mesma forma que somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo Jesus, nós somos co-herdeiros da graça que há de nos ser revelada. Não sejamos legalistas, mas que as nossas obras sejam decorrentes de tão grande salvação. Que não olhemos para nós mesmos, que não pensemos que podemos fazer alguma coisa para conquistar a salvação, mas olhemos para a cruz de Cristo e vivamos a vida que Ele quer que nós vivamos. Que Deus nos abençoe. Que a fé reformada, a fé bíblica faça diferença na nossa vida e que seja